faltava pouco para se aposentar. Então a gente tinha aquele sonho de viajar, de passear, né? Porque eu também já ia estar aposentada, né? Ele estava feliz, né, com a gravidez da filha, mas ele tinha esperança, pelo menos, de conhecer a neta, né? A gente ia fazer o aniversário dele e da minha irmã. Fizemos uma janta lá. A comida que meu bichinho gostava era macarrão com sardinha. A comida dele, nossa. Eu vim da Bahia, né? E ele de Minas. Nós trabalhando juntos. A gente se conheceu na roça, convivemos 32 anos, né? Aí fomos trabalhando junto, vivendo junto, né? Até o dia que ele partiu, né? O Brasil tem mantido uma média histórica indesejável de mais de 3.000 acidentes do trabalho fatais todos os anos. Há um verdadeiro movimento de guerra que acontece todos os dias nos ambientes de trabalho e que está a exigir uma posição firme, forte e institucional do Ministério Público do Trabalho para romper com essa lógica perversa que acontece em todos os ambientes de trabalho. Infelizmente, no Brasil, nós temos inúmeros exemplos, trágicos exemplos, de pessoas que perdem a vida, ficam mutilados, ficam doentes, pessoas que não conseguem, não têm força no braço para amamentar um filho por conta de um processo produtivo que não leva em consideração a saúde, a segurança, a dignidade da pessoa, mas exclusivamente o lucro cada vez maior. Ele trabalhou na Eternit desde 64 até 1968. E nessa época ele trabalhava no almoxarifado. Então ele recebia material que continha amianto, né? E o local que ele trabalhava tinha muito pó. Ele tinha uma tossinha assim que incomodava, mas é uma coisa muito pouca que nem chamava atenção. Não era coisa de procurar médico, era muito raro, assim, um tipo de um pigarro, né? Aí um dia ele sentiu cansaço. No dia que ele sentiu cansaço, ele foi procurar um médico. Foi um susto, né? Aí o mundo caiu, porque ele conhecia, ele sabia bem, estava sempre em contato com os médicos, sabia como funcionava, que a pessoa que tinha mesotelioma era um condenado, que o máximo de vida que eles davam na época era 1 ano, né? O máximo. O mesotelioma é um câncer muito agressivo, é um câncer que deveria ser raro, mas em função da exposição, e 99,9% dos mesoteliomas tem relação com exposição ao amianto, ele não deveria existir. Tem um período de latência em torno de 30 a 40 anos, a partir da primeira exposição.
Então, aqueles trabalhadores que tiveram exposição nos anos 50, 60, vão ter o mesotelioma nos anos 80 e 90. É um câncer que leva, em geral, um óbito por insuficiência respiratória, as pessoas ficam sem conseguir respirar, há um consumo de energia enorme, as pessoas emagrecem muito. Um período assim que a gente não viveu, a gente só sofreu. Às vezes ele fechava no quarto, aí eu sabia que ele estava chorando, porque dói, né? Uma pessoa que gosta, que vive, que saber que está condenada. Então, era difícil. Eu fiquei 30 anos trabalhando na inspeção do trabalho e foi um tema que me envolveu demais, principalmente quando eu vi como essas forças se moviam, né? É um dos assuntos mais estudados do mundo. Quando eu me deparei nas fábricas com o desconhecimento dos trabalhadores, né, com as condições em que eles trabalhavam, aquilo realmente me deixou chocada, porque havia situações que remontavam à Revolução Industrial. O Brasil ainda não tem consciência do que esse mal representa, né? Muitas vezes as pessoas compram telhas, né, que ainda são, a legislação ainda permite que sejam comercializadas, e essa telha tem poeira, ela quebra, ela tem poeira, essa poeira é cancerígena, né? Isso tanto para o trabalhador que comercializa quanto para o cidadão que compra. Pela legislação, essas telhas elas têm uma rotulagem que, por força de lei, informa o seguinte dizer: ao cortar ou furar, não respire a poeira gerada, pois pode causar graves danos à saúde. Como evitar respirar a poeira decorrente da perfuração ou do corte desse material? Quais são os graves riscos à saúde que está na rotulagem do produto? O que seriam esses graves riscos? Na verdade, são doenças gravíssimas, cânceres progressivos, irreversíveis e que levam a uma morte dolorosa. Outro dado importante, o amianto não está presente, não é só quem manipulou, não, quem trabalhou. As esposas lavaram roupa, em Osasco nós temos mais de 20 mulheres já contaminadas com amianto, que lavou roupa do marido, algumas já morreram até, contaminadas com amianto, né? E a população em geral. Significa o seguinte, ela não é só uma doença de trabalhadores, mas também uma doença da sociedade, pelo risco difuso que você tem com o uso do amianto de forma tão avassaladora como foi na construção civil, por exemplo, nesses países, incluindo aqui a América do Sul, a América Latina. A cada ano, toneladas de amianto são colocadas no espaço urbano. Muitos desses materiais, por exemplo, na destruição de obras que contêm esse tipo de material, os resíduos, por resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, devem ir para aterro sanitário classe 1, que é um aterro específico para produtos tóxicos. Isso está colocado em qualquer esquina naquelas caçambas de demolição. O Ministério Público do Trabalho, dentro da ordem jurídica brasileira, inclusive com base em compromissos que o Estado brasileiro assumiu perante organizações internacionais de substituição dessa matéria-prima cancerígena, atua no sentido do banimento, seja um banimento imediato, seja um banimento mediante a substituição das fibras cancerígenas de amianto. A luta dele passou a ser minha agora. Eu vejo tanta gente assim precisando, as pessoas doentes. Depois dele, muitos que já foram. A luta é pela vida, né? Daqueles que nós não, se nós pudermos evitar que fiquem doentes, e para aqueles que já não há mais salvação, pelo menos que haja justiça. Osasco, por exemplo, no momento ainda é a capital das vítimas do amianto, mas isso pode ser substituída no futuro, principalmente por Minaçu, que é a cidade da mineração, tá? Onde lá existe um pacto de silêncio. Tá? Hoje a mineração está em pleno funcionamento e a população se cala, tem medo de perder o emprego, tem medo de perder ali, né, de enfrentar um
um grande lobby. Eles estão bastante organizados no Congresso Nacional, onde existe uma bancada, a chamada bancada da Crisotila, que ali impede, ou tenta impedir qualquer avanço social na luta pela erradicação desse mineral. José Afonso de Oliveira Rodrigues tinha 21 anos e trabalhava há pouco mais de um mês como ajudante aqui nas obras do Estádio Nacional de Brasília. Ele caiu lá da parte mais alta do estádio, chamado anel de compressão, que é a estrutura do teto. Foi um choque. Um choque grande. Que a gente veio saber que ele tinha morrido através do DFTV. Foi. Eu ouvi falar, Zé Afonso Rodrigues de Oliveira. Eu não tive coragem nem de olhar o laudo, não. Não tive, porque não tinha um ponto, um lugarzinho nele que não quebrou. Porque lá naquele anel de cima lá, eles colocaram, fizeram uma sola de tábua e colocaram uma peça no meio, travando, não colocaram nem nas cabeças da tábua. Só que quando ele pisou na ponta da tábua, ela não estava travada, ela suspendeu um lado. Aí desceu o compensado. Ele estava todo equipado com o cinto, mas não estava passado no cabo guia. O sonho dele era assistir Romário, esse pessoal. Que queria, porque queria tirar uma foto junto com o Romário, entendeu? Mas infelizmente não deu para acontecer isso, não. O sonho dele era conhecer o Ronaldo, eu não sei qual era o outro jogador. E aí depois que ele morreu, os jogadores apareceram aí. O sonho dele era dar uma casa boa para a mãe dele. Disse que ia botar lá uma lan house para ele, lá no Campo Lar. Ele veio aqui atrás dos sonhos. Encontrou a morte, né? Embora a gente utilize 30% do nosso contingente de auditores fiscais para fiscalizar esse segmento, ele segue sendo um dos primeiros em termos de taxa de mortalidade. Cerca de 440 trabalhadores morrem todos os anos no Brasil na construção civil. A gente que trabalha fiscalizando, investigando acidentes de trabalho, você vê que muitos poderiam ter sido evitados se tivesse havido uma antecipação dos riscos. Dentro de uma escala valorativa do que deve ser feito em termos de prevenção de acidentes do trabalho, EPI é a última coisa. Primeiro nós temos a eliminação dos riscos nos ambientes de trabalho, depois nós temos a adoção do equipamento de proteção coletiva. Se nada disso der certo, aí sim nós vamos ter o equipamento de proteção individual. A questão é que isso que nós chamamos de EPIzação, na verdade esconde uma ideia de inversão da responsabilidade e tenta atribuir ao trabalhador a culpa por aquele acidente do trabalho, muitas vezes aquele acidente fatal. Na verdade, o acidente de trabalho, ele é quase sempre, eu diria até sempre, evitável. Então, se você tem, por exemplo, num edifício, uma área que não pode transitar, o trabalhador não pode transitar, você tem que isolar aquela área. Você não apenas sinaliza. Se você tem uma determinada situação, um determinado procedimento que não pode ser adotado, uma máquina que não pode ser manipulada, você isola aquela máquina, você isola aquele procedimento. Então não é apenas uma questão de comportamento, de capacitação, é uma questão de que a empresa precisa proteger o trabalhador, assim como protege os seus próprios lucros. Você chega num canteiro de obra para fiscalizar, além da construtora principal, tem 10, 15, 20 empresas pequenas que não têm idoneidade econômica, trabalhando ali com empregados sem registro, sem cumprimento das normas de segurança.
Isso pulveriza o cumprimento das normas de proteção ao trabalhador e dificulta o papel da fiscalização. Ele saiu para trabalhar e um dia antes, eu estava trabalhando e eu cheguei muito ruim, dando câimbra, né? Que eu tinha trabalhado muito, a gente trabalhou naquele dia até 6 horas da tarde. E eu cheguei ruim em casa e ele falou para mim, ó, eu vou trabalhar, mas você não vai. Ele falou para mim, você vai ficar em casa e você vai no médico. Aí eu fui no médico e ele foi trabalhar. E quando foi à tarde, chegou o motorista do ônibus e os amigos dele com a mochila e o garrafão. Aí falou, o seu Antônio passou mal na roça, 10 horas do dia, ele passou mal. Aí o feitor mandou ele ir para o ônibus, que ele ia levar ele na usina. Mas o feitor demorou muito, quando ele chegou ele já tinha melhorado. Aí ele falou, já estou melhor, não vou trabalhar, não vou na usina. Aí o feitor falou, você que sabe. Aí quis levar ele, ele falou, não, eu não vou, eu ainda vou aguentar trabalhar. Aquele dia ele cortou 17 toneladas de cana. Eles não puseram como ele morreu. Se foi o excesso de muito trabalho, né? Ou se foi de alguma coisa. Eles não falaram. Que aí no atestado de óbito tá, né? E muitos casos de morte, no caso do cortador de cana, foram, no mínimo, associados a um trabalho pesado realizado por um trabalhador com exame de Chagas positivo. Isso foi fatal. E aí você também soma esses dois elementos, alguém ter cortado 18, 20, 16, 22 toneladas de cana em um dia. Cortado e amontoado. É como você pegar aí uns 10 fuscas e colocar empilhado em cima do outro. Isso gera morte, nós somos máquina. O trabalho que a gente considera nos canaviais como um trabalho rural, de fato não é um trabalho rural no sentido do homem no contato com a terra, aquela coisa, digamos, bucólica, né, que se imagina. Esse trabalho, sobretudo no corte de cana e várias outras culturas, é um trabalho industrial, na verdade, né? É uma produção em massa. Então são monoculturas e força de trabalho dos trabalhadores utilizada na perspectiva industrial, ou seja, de extração do maior trabalho possível para a maior produção possível para a maior possibilidade de lucro possível. Antigamente nós saía de casa às 4 horas da manhã, tinha ver quando tinha que iluminar lá para não acabar. Às 7 horas da noite estava trabalhando ainda. Hoje acabou isso, né? Eu não desejo para ninguém o que eu já passei. Eu já passei pedaço feio na roça. De trabalhar em caminhão que não tinha nem a capota em cima. Vinha da roça em casa, chovendo, na chuva. Caía em geada. Um tempo atrás que caiu em geada, faz muitos anos. A gente chegar em casa não tem nem jeito de descer, tá dura de frio. O primeiro avanço que nós tivemos foi eliminar esse tipo de caminhão de boia fria. Vamos mais, esse caminhão de aberto, as ferramentas iam junto com o trabalhador. Então você imagina 40 pessoas em um caminhão fechado, quando muito confortável, era banco de madeira fechado por lona preta e 40 facão lá dentro. No caso de acidente, não preciso dizer que era uma granada gigante a dilacerar todo mundo. E ainda hoje, o máximo que nós conseguimos é colocar ele num ônibus, quando o ônibus é bom já é um avanço,
E em matéria de alimentação, para um trabalhador que levanta às 3, 4 da manhã, é a obrigação do empregador ou dar um aquecedor de marmita no campo, ou dar uma marmita térmica para ele. Porque a alimentação nós não conseguimos. Acho que isso já diz um pouco de tudo que se enfrenta no segmento rural. Não tinha banheiro também, você ia longe para fazer as necessidades. E agora eles já puseram banheiro, já puseram banco para as pessoas sentar, puseram barraca, tudo isso já tem. Água gelada nos ônibus que a gente bebia água quente. Eu cansei de com 5 minutos já ter almoçado, no lado do facão e estar trabalhando de novo. Aí depois dessa vez que ele morreu, aí começou horário de almoço, água gelada no ônibus, tem que passar cartão para comer. Eu comia lá no meio da cana mesmo, tudo sujo. Quando o pai dele morreu, ele trabalhava lá no Engenho Moreno. Aí falaram para mim, se você pôr a usina no pau, eles mandam teu filho embora. Eu falei, não, então deixa quieto, né? Sabe qual foi a maior briga das empresas? E por que nós tivemos que entrar com ação? Elas não se opunham à pausa. Elas se opunham a pagar a pausa. A pagar 20, meia hora para o trabalhador descansar. Sendo que esse trabalhador, quando volta, ele produz melhor até. Questão financeira. Aonde que está o pensamento, somos uma empresa socialmente responsável? Por que você não confia na honestidade dele e tira o chicote da produção e deixa ele trabalhar livre para ver como vai ser o limite dele? É isso. É um pouco de respeito. Ele trabalhava na limpeza, assim, das máquinas. Dessa máquina mesmo, era só ele que operava, né? Ele foi para dentro daquilo ali. Né? É que não tinha segurança nenhuma. Não tinha, assim, sinalização que fosse proibido. Acredito até que não passaram nem orientação para ele. E a empresa falaram que ele tinha saído vivo de lá do frigorífico. Eles mentiram porque como é que uma pessoa ia sair viva se estava imprensado numa máquina? Todo mundo diz que levaram mais de 20 ou 30 minutos para conseguir tirar ele de dentro daquela máquina, sabe? Que imprensou ele. O Ministério Público tem um papel muito importante de atuar firmemente no sentido de assegurar que o trabalho seja uma fonte de vida e não de morte. Ele tem esse papel de interferir no meio ambiente de trabalho, assegurar que as condições seguras para o exercício desse trabalho estejam presentes, de modo a garantir que esse quadro que a gente vive hoje em dia, números que são medievais, parece que a gente está falando de uma guerra e todos os dias, né, pelo número de acidentes, pelo número de mortes que acontecem nesse país. Essa mentalidade ela tem que ser transformada. Nossa rotina de fiscalização dentro dos frigoríficos dá uma ideia bastante emblemática do ritmo de trabalho, da forma como esses trabalhadores viram quase que máquinas dentro do processo de produção dessas indústrias. O ritmo de trabalho, no plano dos fatores ostensivos de risco de adoecimento, ele lidera toda e qualquer estatística. O número de ações técnicas ou movimentos realizados pelos trabalhadores durante o exercício de uma determinada atividade excede absurdamente a capacidade humana.
E isso faz com que pessoas com menos de 6 meses de atividade já apresentem episódios de adoecimento que se esperaria com 10, 15 anos de exposição. Uma vez que a distância entre os trabalhadores é muito pequena para aproveitar mais o processo produtivo, infelizmente eles costumam trabalhar quase que espremidos uns aos outros, é muito comum a ocorrência de cortes, né, mediante o emprego de facas, onde há serra-fita, devido às mesmas não terem adequada proteção. Lamentavelmente, há muitos casos ainda de amputações por conta desse tipo de atividade. Como as instalações elétricas das máquinas e equipamentos também não são devidamente protegidas, há muitos casos de eletrocução também em frigoríficos. Então, há toda sorte de fatores de risco. Recentemente eu tive diante de um acidente do trabalho em que um trabalhador se envolveu com um acidente numa máquina e ficou com a mão literalmente assim, né? E pro resto da vida, um sujeito, uma pessoa com 19 anos de idade, né? Diante daquele fato, o jurídico minimamente tem que reconhecer o absurdo daquela pessoa, de uma máquina fazer aquilo com um ser humano, né? Mas aí o sujeito pega a forma jurídica e fala, e coloca em correlação o ser humano e a máquina, e tenta achar o erro no ser humano, né? Poxa, o ser humano é falível na sua essência, né? As pessoas cometem erros. Agora, a pessoa não pode ser submetida a um trabalho cujo erro dele, né, represente isso. E aí veio o médico que fez a perícia, e disse que o problema do reclamante era inegável, que existiu mesmo, né, a sequela e tal, mas não era tão grave, porque afinal de contas ele é destro. Então, se ele é destro, ele pode se requalificar para o trabalho. Percebe aí, o ser humano não mais existindo o ser humano força de trabalho. Só vale enquanto produção de força de trabalho. Barrou todo o nosso sonho, nossa vida. Eu mesmo tive acompanhamento até com a psicóloga. Parece que eu não ia conseguir sobreviver com esse, porque o choque foi tão grande. Um caso assim, uma pessoa sair sã de dentro de casa, saudável, não tinha nada, não tinha problema de saúde, e voltar, como eu digo, encaixotada no caixão, entregaram para a gente assim, morreu. Sabia que matava um animal, mas não gente. E aqui nós temos o maior grupo econômico do mundo em abate e processamento de proteína animal. Quando a gente observa um grupo desse doando mais de 100 milhões de reais apenas no primeiro turno de uma campanha presidencial para todos os principais candidatos e se recusa a fazer um investimento de 100 mil reais para garantir condições mínimas, básicas, elementares de segurança aos seus empregados, fica a dúvida em relação a qual tipo de modelo a sociedade e o Estado brasileiro deseja implantar. É o dilema eterno de como, nesse nosso modelo de sociedade, como as pessoas dependem do trabalho para sobreviver, mas perceba, já não é mais o trabalho como forma de dignidade humana, não é o trabalho como forma de elevação da sua condição humana. Como você ali não está sendo visto como um ser humano, e sim como força de trabalho, como mercadoria, há uma lógica que faça com que o trabalho seja, entre aspas, né, uma forma de sobrevivência, mas ao mesmo tempo uma forma de eliminar a sua própria existência, né? É uma contradição, né, que a gente precisa superar. E temos aí um contingente enorme, inexplicável, de mutilados e de mortos que o país não pode conviver, não pode ser insensível, e alguém tem que tomar uma iniciativa forte para que a sociedade, repito, tome consciência e colabore com o governo para eliminar essa chaga que tanto
atormenta o Brasil e o mundo do trabalho. Então o Brasil paga. Paga e paga caro. Porque se nós investimos 100 bilhões de reais, e veja, esses dados são de 2010, se nós investimos 100 bilhões de reais por ano, as empresas não recolhem 1/5 desse valor para os cofres públicos. A conta não vai fechar nunca. Você recebe 20 e paga 100. E cria um exército de mutilados, de doentes, de viúvos, de viúvas, né? E a cada vez que você retira um trabalhador do seu posto de trabalho porque ele perdeu um braço, um outro trabalhador são ocupa o lugar dele. Mais na frente, esse trabalhador, até então saudável, também vai ficar doente. E vai ficar doente porque o acidente de trabalho, por exemplo, não é um caso fortuito. O acidente do trabalho está previsto no processo produtivo. Esse processo produtivo que adoece, esse processo produtivo que mutila, esse processo produtivo que mata. É uma coisa que não volta, né? A gente fica triste. Perde a pessoa que a gente gosta. Eu mesmo no começo eu achei que eu não ia conseguir dar uma risada pra ninguém mais. Eu achei que tinha acabado pra mim. É uma parte da gente que vai junto. Uma coisa que você sabe que não tem como recuperar, não tem como substituir. Não. É um pedaço que foi embora. É muito difícil quando eu falo assim a respeito do Miguel, porque dói muito. Dói mesmo, sabe? Não é fácil. É uma vida que se foi. Infelizmente, a gente tem que ter fé em Deus e seguir adiante, né? Mexe muito comigo. É difícil.